Olá pessoal, saindo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos abordar renda fixa versus renda variável, onde investir o meu dinheiro. Alguns investidores fazem o efeito manada. Quando os juros estão altos, saem da renda variável e correm para a renda fixa. E quando os juros caem, sai da renda fixa e corre para a renda variável. E aí, esse é um movimento interessante e que vai me trazer bons rendimentos? É o que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Não perca o vídeo de hoje, fique comigo até o final. Se você gosta do assunto, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder um vídeo sequer aqui do canal. Compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e traga engajamento para o vídeo e também para o canal Fonte da Prosperidade Investimentos. Bora para o vídeo de hoje. Renda fixa, renda variável. Qual é o melhor investimento para o seu dinheiro? É o que nós vamos ver então na sequência. Renda fixa. A renda fixa, na verdade, ela não é fixa. Por que razão? Você vai entender agora na sequência. Os rendimentos da renda fixa, eles são atrelados ao CDI, à Selic, ao IPCA+, e a uma taxa pré-fixada, que aí sim, se você levar o seu investimento até o vencimento, ele vai pagar aquela taxa que você contratou no início. Então, os rendimentos, quando eles são atrelados ao CDI, eles valem Selic menos 0,1, é o que vai ser pago a você no seu investimento. E o que é a Selic? É a taxa básica de juros que é aplicável aqui no nosso país, no Brasil. Então, tem alguns investimentos pós-fixados que são atrelados ao CDI, alguns são atrelados à Selic, como o Tesouro Selic, que é o Tesouro Direto, é um tipo de investimento que a gente tem na renda fixa. E no momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 14,25%, definido uma queda de 0,25 pontos percentuais na mais recente reunião do Copom. Existem alguns investimentos também em renda fixa que pagam a inflação mais uma taxazinha pequena pré-fixada. E existem investimentos de renda fixa que você, ao contratar, já sabe, se você levar até o final o seu investimento, até o vencimento, você vai receber aquela determinada taxa. Por exemplo, 15% ao ano, ou 14,69% ao ano, sendo então investimento de renda fixa pré-determinado, pré-fixado no momento da contratação sua, desse investimento. Ainda sobre renda fixa, quais são os principais investimentos que a gente tem aqui no Brasil de renda fixa? A gente tem o mais conhecido, né, que é antigo aí, conhecido da maioria das pessoas, que é a poupança. Nós temos os CDBs, temos as LCIs e as LCAs, o Tesouro Direto, como eu falei, pode ser o Tesouro pré-fixado, o Tesouro pós-fixado atrelado a Selic mais um percentualzinho. Tem agora, mais recentemente, aí, criado pelo governo, o Tesouro Reserva, que é o mais recente investimento aí do Tesouro Direto. E tem algumas características, algumas nuances. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo sobre o Tesouro Reserva. ETFs de renda fixa, temos as debêntures e alguns outros que são menos utilizados pelos investidores de uma maneira geral. Se você quiser detalhes, né, sobre vários desses investimentos que eu citei aqui anteriormente, no canal eu já tenho vários vídeos gravados que trazem detalhes desses. E se você encontrar algum que é do seu interesse e não está gravado, deixa nos comentários aqui embaixo,
eu vou gravar atendendo o seu pedido, trazendo essas informações complementares. Então, se você está gostando do assunto, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações do YouTube para que ele possa, então, trazer as notificações dos próximos vídeos assim que eu lançá-los aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para fortalecermos o canal e mostrar para o YouTube que esses assuntos abordados aqui são assuntos relevantes aí para você. Voltando aqui então, então além desses investimentos, que são investimentos de renda fixa, nós temos também aí os rendimentos que têm algumas vantagens ou desvantagens, com relação ao que você quer, aos seus objetivos. Dessa maneira, quais são as vantagens para quem investe em renda fixa? Uma maior segurança, tem uma maior previsibilidade e também uma liquidez maior quando se comparado a alguns investimentos da renda variável. Desvantagens. Quais são as desvantagens que a gente tem, então, desse tipo de investimento? Retorno limitado. Normalmente, a maioria desses investimentos perdem para a inflação. Ou seja, isso faz com que o dinheiro que você investiu, naquele momento que você investiu, te possibilitava um poder de compra e com o passar do tempo, com a inflação, esse poder de compra vai reduzindo. Ou seja, a gente fala que ele está sendo comido pela inflação. Então, são características dos investimentos de renda fixa. Agora, já falando um pouquinho sobre renda variável para no final, fique até o final, para que você possa entender qual que é a maior vantagem, se existe essa vantagem de investir em um ou em outro investimento de renda fixa ou de renda variável. Então, principais opções de investimentos que você tem aí na renda variável. Você tem as ações nacionais, as internacionais, os fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs, os ETFs de renda variável, os BDRs que permitem, sem abrir uma conta internacional, investir em ações internacionais. E temos também os criptoativos, como os bitcoins e os ethereums. E tem muitos outros criptoativos também, mas os mais conhecidos aí no mercado são exatamente esses dois que eu acabo de citar aí para você, Então, eu trago aqui também no canal vários vídeos explicando sobre cada um desses investimentos. Se você quiser que eu fale sobre algum específico que não tem no canal ainda, deixe nos comentários, eu vou atender o seu pedido gravando um vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos. Mas o importante é que você compartilhe para a gente mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante e relevante para a educação financeira das pessoas. Ainda dentro da renda variável aí, quais são as vantagens que a gente tem de investir quando se comparado com a renda fixa? As ações, por exemplo, os próprios fundos imobiliários, de certa forma, têm potencial de valorização, pagam dividendos e, dependendo do percentual do valor de dividendo que você recebe para os pequenos e médios investidores, eles ainda são isentos de imposto de renda, E te traz a proteção contra a inflação, ou seja, protege o seu dinheiro da corrosão que a inflação tem com relação ao seu poder de comprar. Quais são as desvantagens que tem aqui esse tipo de investimento? A volatilidade, oscila muito com o passar do tempo, causando então um risco maior. Quando a gente está na renda variável, a gente não tem garantia de rentabilidade positiva.
pode ser que em determinado momento você tenha uma rentabilidade negativa. Isso exige uma disciplina maior do investidor, maior estudo e um acompanhamento dos relatórios que são emitidos aos investidores, para que você veja se o que levou você a investir nessa ou naquela ação, nesse ou naquele fundo imobiliário, nesse ou naquele ETF, nesse ou naquele BDR, por exemplo, esses fundamentos ainda se sustentam, se mantêm. E a partir desses estudos, você vê se aporta mais dinheiro neles, se para de aportar, ou se até vende esses ativos para comprar outros que estão em melhor situação naquele momento da sua análise. Então, ainda, né? Quando a gente fala de investir, você precisa conhecer o seu perfil de investidor. Porque eu tenho um perfil de investidor, você tem um perfil diferente do meu, cada qual tem um perfil de investidor. É importante você conhecer esse perfil antes de fazer qualquer investimento, para que, conhecendo esse perfil, você possa adequar o investimento a esse perfil, para que você não fique sem dormir, preocupado com os investimentos que você realizou. E como é que você faz para saber o seu perfil do investidor? Então, na sua corretora de investimentos, no seu banco, você tem lá um acesso a um questionário que vai fazer diversas perguntas para você, e ao final das respostas suas a esses questionamentos, ele vai trazer para você um perfil seu de investidor. Ele pode ser, então, conservador, moderado ou agressivo, né? Então, tem esses 3 tipos aí. Então, vamos ver cada um deles para que você conheça. Então, você fez esse questionário lá, respondeu a esse questionário, e aí chegou lá no final, deu que você tem um perfil de investidor conservador. Então, qual que é o seu foco de investimento? Investir pensando na preservação do capital em segurança extrema. Qual o comportamento que esse tipo de investidor com esse perfil possui? Possui baixa tolerância às oscilações, às volatilidades, e prioriza alta liquidez. Quais são os ativos, então, mais indicados para pessoas que têm esse tipo de perfil? A poupança, o Tesouro Selic, CDBs de grandes bancões, né, de grandes bancos, que são conhecidos os bancões, LCIs, LCAs e fundos de renda fixa, conhecido como fundos DI. E aí, você fez lá, respondeu o questionário e deu que você tem o perfil moderado. Qual é o seu foco, então, nesse perfil? Você busca o equilíbrio entre segurança, né, e rentabilidade, e busca por rentabilidade acima da inflação. Um pouquinho diferente lá do conservador. Qual é o comportamento? Você aceita correr riscos controlados em uma parcela do seu patrimônio, em troca de retornos melhores no médio prazo. Quais são os ativos comuns para quem tem esse perfil de investidor? Tesouro IPCA+, Tesouro pré-fixado. Ambos esses investimentos, eles têm a questão do que é a variação através de marcação ao mercado. Marcação a mercado. Se você não sabe o que é, deixa nos comentários aqui embaixo também, que eu faço um vídeo explicando para você a marcação a mercado. Então, ao entrar nesses tipos de investimento, você pode sofrer volatilidades, inclusive maiores ou igual a investir numa ação. Então, você precisa ter esse conhecimento antes de investir nesse, porque você pode perder dinheiro, mas também pode, se você souber investir, ganhar aí um percentual tão igual ou maior quanto os investimentos em renda variável. Mas só que você pode também perder, então há esse risco. Você precisa entender bem desses investimentos
Eu tenho alguns vídeos que traz o assunto aqui também no canal. Se você não encontrar algum deles, deixa no comentário aqui que eu vou gravar para você também, ok? Fundos multimercado, debentures, né? Inclusive as debentures incentivadas, elas são isentas de imposto de renda, mas carregam um risco maior do que um CDB, por exemplo, uma LCI, uma LCA, porque elas são emitidas por empresas. Então, o risco de calote é maior do que quando você faz o investimento através de uma financeira, de um banco, por exemplo. Então, aqui você corre um risco maior. É importante também você conhecer um pouco mais sobre as debêntures antes de fazer investimento nesse tipo de ativo, né? E aí você coloca também uma fatia menor de fundos imobiliários e de ações defensivas que são conhecidas como as blue chip, né, que dá uma segurança maior. Inclusive esse termo blue chips vem da moeda azul do poker, né? Ela é de maior valor, então tem um maior valor de mercado essas ações mais seguras, tem dividendos, paga os melhores dividendos e tal, e já tem um histórico na bolsa. Então, quem tem o perfil moderado consegue investir nesses tipos de ações e uma fatia menor um pouco de fundos imobiliários também. A gente tem ainda o perfil arrojado ou agressivo, né? Em algumas instituições financeiras, algumas corretoras aparece arrojado ou agressivo, né? Ou experiente em alguns casos também, mas tem o mesmo foco, né? Quem tem esse foco, então, quem tem esse perfil é ter o foco de maximização do potencial de retorno no longo prazo. É o investidor que investe a longo prazo, né? E ele vai ser buy hold, que a gente fala. Ele compra as ações e faz o carrego por um longo prazo de 10, 15, 20 anos aí, para que se possa ter uma rentabilidade maior. Qual é o comportamento da pessoa que tem esse perfil arrojado ou agressivo? Ele compreende perfeitamente a volatilidade, as oscilações do mercado e aceita essas oscilações ou perdas temporárias no curto prazo, sabendo que adiante isso vai reverter porque ele está embasado através daqueles estudos dos relatórios ao investidor que ele faz constantemente, vendo que a empresa caiu de valor, mas não perdeu os seus fundamentos. Ele continua aportando ali regularmente para que ele ganhe dinheiro ao longo prazo. Quais são os ativos comuns para se investir quem tem esse perfil? As ações, os ETFs de renda variável, fundos de ações, fundos imobiliários high yield, que trazem, ao contrário dos high grade, um risco maior, né, porque eles cobram, né, das pessoas que têm as dívidas com eles os valores maiores de CDI ou IPCA+, dependendo de cada um desses CRIs, né, desses CRIs. Então, tem o perfil para investir mais em fundos imobiliários high yield. E alguns investimentos internacionais, eles criam contas internacionais, investem diretamente nos Estados Unidos, por exemplo. Ainda dentro da renda variável, né? Diversificação e investindo conforme o seu perfil. Então, a gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque se eu fizer isso e essa cesta cair, o que vai acontecer com esses meus ovos? Eu vou perder a maioria, para não dizer que eu vou perder todos. Então, daí vem, fazendo analogia, analogamente, a importância da diversificação dos seus investimentos. Então, a alocação dos investimentos deve ser conforme o seu perfil de investidor que você teve lá ao responder aquele questionário. Então, quem tem um perfil conservador tem a característica de deixar 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Quem tem o perfil moderado normalmente deixa aí 60% em renda fixa e 40% em renda variável. O arrojado agressivo, ele deixa 30%
do seu patrimônio em renda fixa e 70% dele em renda variável. E tem pessoas que são bem agressivas mesmo e deixam 100% do seu patrimônio em renda variável. Então, o que eu falei? Diversificar e investir conforme o seu perfil do investidor, para que você siga dormindo tranquilo com seus investimentos lá, adequados ao seu perfil. E aí, qual que é a conclusão que a gente chega? É melhor investir em renda fixa ou é melhor investir em renda variável? Onde que eu vou investir, então, o meu dinheiro? Não existe um melhor investimento de forma absoluta. Faça isso ou faça aquilo. Não, não é assim. Você deve estudar, entender o seu perfil, diversificar sempre e fazer os investimentos alinhados a esse seu perfil que você tirou lá na sua corretora ou no seu banco, né? O segredo, como eu falei e repito, está na diversificação dos investimentos. Por que diversificar? Porque cada investimento de renda fixa, cada um desses que eu apresentei de renda variável, ele tem um comportamento, uma resposta à situação econômica, né, à situação política. E aí você tendo essa diversificação, o que vai acontecer? Você vai, no momento que um estiver em baixa, em queda, o outro vai estar em alta, já que eles têm um comportamento opostos. Isso faz com que, então, você consiga mitigar possíveis perdas. E aí você, investindo ao longo prazo, vai conseguir, então, fazer o quê? Fazer um melhor investimento, investindo seu patrimônio de forma inteligente, mitigando, então, os riscos que são inerentes a todos os investimentos. Inclusive, quando eu falo de renda fixa, não são investimentos de risco nulo, tem os seus riscos. Só que quando a gente fala de renda variável, os riscos são maiores, por isso, então, é importante você estudar, definir o seu perfil investidor e fazer as alocações dentro desse perfil para que você consiga, dessa maneira, então, fazer os seus investimentos da melhor maneira possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal para fortalecermos esse canal e levarmos educação financeira para o maior número de pessoas. Não esqueça de fazer isso, conto com você e te espero então no próximo vídeo. Até lá!